Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter a continuação sobre o capítulo 11, falando de mundialização e globalização. Eu sei que a gente já falou bastante sobre isso, né? Falamos sobre aldeias globais, que são esses grupos que tenham características parecidas, características próximas, certo? Mas que acaba que por meio dessas características, do se importar mais em terem itens iguais, né, em todo mundo, a gente deixa de se importar com a parte da destruição que a gente pode causar, né? O ter acaba sendo mais importante que o ser, a gente vem falando isso há muito tempo, certo? E esse ter gera um certo de... Se você ver, por exemplo, página 60, né? Produção destrutiva. Ele fala aqui nas últimas três linhas, quatro. A solução proposta pelo capitalismo consiste na tentativa de incentivar o consumo na perspectiva da produção destrutiva, descartável e dar conta de sua capacidade de lucrar por meio da meio de aquisição excessiva do dinheiro. A sociedade atual e seus indivíduos estão sobre a determinação do consumismo e sobre esse imperativo que o mercado tenta se estruturar. Ou seja, a gente se importa mais com ter igual todo mundo, o máximo de conteúdo possível. Se sai um sapato novo, todo mundo quer ter um sapato igual. Eu lembro que quando eu era mais nova, vocês têm um sapato hoje em dia que todo mundo tem a mesma marca? Eu não sei, tô perguntando mesmo. É porque quando eu era mais nova, todo mundo tinha All-Star. Todo mundo tinha All-Star, sabe? Era uma coisa que era muito moda. Então as pessoas tinham que ter All-Star. E você não tinha uma cor só. Você tinha que ter pelo menos todas as cores básicas, que era tipo o branco, o azul, o vermelho. Você tinha que ter algumas cores básicas e tinha que ter os coloridos, né? E isso era... Gente, por que a gente precisa de tanto sapato? Ainda mais aqui nessa cidade quente. Faz um tempo que eu não boto sapato fechado. Tudo na base do chinelo. Tudo havaiano. Então, por que a gente fala isso, né? Porque a nossa sociedade, ela dita que é importante você ter coisas para isso te satisfazer, para você se tornar melhor. Pode ser, por exemplo, no mundo game, né? No mundo gamer. Semana passada, por exemplo, vocês viram que eu ainda tava com a cadeira gamer do meu irmão, né? O benefício dela é que ela realmente é uma cadeira boa, mas assim, você vai deixar de ser um bom gamer se você não tiver aquela cadeira? Vocês, meninos, que jogam, que eu sei que vocês jogam, que eu já tentei jogar com vocês, não deu certo. Que não consegui jogar nada. Vai influenciar na forma de jogador que você é? Na verdade, não. Pode dar um certo conforto, né? Eu acredito. Vocês podem postar aí. Eu não jogo, então vocês vão saber melhor do que eu. Mas nós vivemos, né, nessa sociedade capitalista que impõe que nós devemos ter coisas para estarmos completos de alguma forma, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui a página 62. Peguem lá no livro a continuação daquilo que a gente estava lendo na semana passada, tá? A Bianca já tá aqui. Eu. Tô... Ok, Bianca Isa. Eu vou precisar de bastante. Somente nessa próxima página aí sobre Bauman. Cadê? Aqui. Deixa eu ampliar aqui. Pessoal, então, a gente parou nessa parte aqui, ó, no capitalismo industrial, tá? A gente estava falando sobre as formas do capitalismo, que poderiam ser, por exemplo, o capitalismo mais pesado, né? E que era o configurado, aqui, ó. Para o pensador, tais mudanças ocorreram dentro das modificações do próprio capitalismo, né? Já as mudanças na sociedade, o pensamento, o modo pelo qual a gente se configurou de globalização, de mundialização, de cultura, muito por causa do capitalismo, tá? Bianca, lê esse aqui para mim, por favor. No capitalismo industrial, o capitalismo pesado, a produção era realizada pela grande indústria e baseava-se em um processo fragmentado, inflexível e
hierarquizado. Ou seja, cada trabalhador realizava somente uma etapa da produção, repassando o produto ainda inacabado para os outros trabalhadores, que executavam as demais etapas, até chegar ao produto final. Tal processo separa, de um lado, o trabalhador que só produz e obedece às orientações, e do outro, o técnico que pensa e resolve os problemas de gestão da produção. Nessa fase do capitalismo, acumular bens é um princípio constituinte da concepção da felicidade humana. Esse modelo está preso à materialidade dos bens. Ter dinheiro e possuir propriedades é um distintivo social. As crises econômicas que surgem estão diretamente relacionadas à produção e à necessidade de renovar a modo de produzir e lucrar. Gente, ele está começando aqui falando sobre aquela ideia de que no início do capitalismo, a estrutura do mercado, né, da produção, era criada ou desenvolvida por meio daquela parte, por exemplo. Vocês já assistiram o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? É um filme bem famoso. Quem não assistiu... Já assistiu, Isa? É um filme que fala sobre uma indústria, né, no período da Revolução Industrial, e o Charlie Chaplin, ele aperta parafuso. E a única função dele é apertar parafuso. E a próxima pessoa, aí tem assim, uma pessoa antes coloca o parafuso, e aí para a próxima peça ele coloca o parafuso, para a próxima peça coloca o parafuso. Aí, em compensação, o Chaplin aperta o parafuso, cada um deles não tem o papel completo, né, da categoria. Cada um tem uma função bem distinta, né? Ele é específico apenas naquela área ali que ele está produzindo. E aí uma outra coisa que ele fala, né? Tal processo separa o trabalhador que só produz e obedece às orientações de um outro técnico que pensa e resolve problemas. Então, criou-se a ideia de um trabalhador naquela época que só sabe fazer uma coisa. Ele não é específico em nada, ele não sabe grandes coisas, ele não sabe desenvolver problema ou resolver soluções. O trabalho dele é apertar parafuso. Tanto que tem uma hora ali, depois um dia de serviço dele, não sei se a Isa lembra, que ele tá tão doidinho ali apertando os parafusos, que ele chega a tentar apertar os vestidos da mulher, né? Porque ele tinha uns botõezinhos e parecia os parafusos que ele mexia. Aí ele acaba indo para o sanatório exatamente por isso. Ele tem um surto psicológico de tanto fazer a mesma função. Depois de um tempo, vai ser necessário com que as pessoas saibam fazer outras partes, né? Desenvolver, resolver problemas. Isso na parte do trabalho. Mas na parte da globalização que a gente está falando até agora, a gente pode colocar, grifa essa parte aqui, olha, que a Bianca leu. Esse modelo está preso à materialidade dos bens. Ter dinheiro e possuir propriedade é um distintivo social. Acontecia bastante naquela época, mas hoje em dia ainda acontece um pouco, de que quem tem mais acaba se tornando mais importante, mais influente, certo? Precisa ser algo aberto? Nossa, eu só atendo as pessoas que têm mais. Não, muitas vezes isso é velado. Então as pessoas simplesmente fingem que isso não está acontecendo e agem desse jeito, do mesmo jeito, tá? É como a gente falar, por exemplo, que o negro no Brasil não é nem 1% das pessoas em poder, por exemplo, em alto escalão de algum emprego. O que eu quero dizer? Nem 1% da população brasileira que trabalha em empresas e que são, por exemplo, gerentes, supervisores, CEOs, né? Grandes pessoas assim que cuidam das empresas, nem 1% é negro. Você acha que é por falta de capacidade? A gente está entrando aí numa questão também de racismo, né? Mas aí a gente fala assim, sobre a questão do ter. Quanto mais você tem, você acaba sendo mais valorizado e tendo mais possibilidade de ter mais, e assim vai, tá bom? Fez sentido? Isa, lê pra gente, por favor, o capitalismo financeiro. Leio sim. Ô, professora, só uma coisa, se você dá aula é porque meu irmão já vai chegar e também porque eu não tô achando o ângulo e o computador não favorece minha testa e fica parecendo que eu tenho Não dá pra ver sua testa. Presta atenção na testa. No capitalismo financeiro, o capitalismo leve, o modo de produção é mais flexível do trabalhador. São requeridos o conhecimento e a capacidade para lidar com o maior número de etapas da cadeia produtiva.
Os vínculos que antes eram fortes, como a carteira de trabalho, que prendia o trabalhador à produção. Eu não estou enxergando. A produção afrouxaram-se em termos legais, ocasionando o surgimento do contrato de curto ou médio prazo, muitas vezes sem assegurar direitos trabalhistas. Nesse modelo, a mercadoria é projetada para degradar-se mais rapidamente, requerendo a compra de um novo produto. A partir dos fluxos de informação da internet, a produção se volta para incentivo ao consumismo. Por exemplo, um carro moderno, confortável, substituído no ano seguinte ao da sua fabricação, por um modelo com invocações cada vez mais sofisticados, que podem ser supérfluas para satisfazer nossa senhora, Isabela, exigência do consumidor. Tadinha da Isabela, tá lendo errado hoje. Obrigada. Então, ele está falando aqui da ideia do capitalismo financeiro, né? A gente falou bastante sobre capitalismo financeiro em geografia. Eu expliquei para vocês o que era, né? Mas dentro desse capitalismo, não só existe a possibilidade de uma maior flexibilização, como a gente falou, tirando uma parte também econômica, mas, por exemplo, no nosso capitalismo é necessário com que exista carteira de trabalho, um salário mínimo, as pessoas não podem pagar menos do que isso, certo? Existem algumas normas que o empregador precisa cumprir, né? Com o trabalhador, até para dar qualidade de vida para o trabalhador, certo? Só que cada vez mais esse mundo do capitalismo financeiro, do capitalismo leve, que é mais flexível, menos direitos esses trabalhadores vão tendo. Vocês lembram de algum exemplo aí de trabalhador que não tem carteira assinada e é bem flexível? Podem escrever aí se alguém lembra algum modelo, por exemplo. Tem várias coisas que são bem fáceis de lembrar. Ninguém? A gente pode falar, por exemplo, a terceirização, né? Que seria, digamos, então, que na nossa escola, é um exemplo, né? Que não é o caso da nossa escola. Na nossa escola, digamos, que a gente terceiriza a parte da limpeza, tá? E aí a gente contrata uma empresa que vai cuidar só da parte da limpeza. O empregado, né, da limpeza, por exemplo, vai trabalhar onde? Diretamente? Na escola, certo? Mas ele trabalha para quem? Para a empresa que contratou ele. Então, se acontece alguma coisa, ele precisa ver com quem? É com a escola ou com a empresa? Com a empresa dele, certo? O que acontece com isso é que a maioria das vezes, esses trabalhos, eles não são com carteira assinada. Eles são contrato. Então, faz um contrato ali de, por exemplo, 6 meses, e aí você vai trabalhar ali por 6 meses. E aí, depois disso, não renova o seu contrato, para você não ter garantia de vários benefícios de quando você perde o emprego com carteira assinada, por exemplo, tá? Digamos que, por exemplo, hoje, né, se sua mãe trabalha numa empresa e hoje ela perde o emprego, ela é demitida, por exemplo, a empresa ainda tem que pagar ali uma porcentagem para ela, restituindo os anos que ela passou ali na empresa. Nesse caso, se a pessoa não tem carteira assinada, isso não vale. Quer ver um outro exemplo? Trabalhar de Uber, iFood, Rappi, entre outras categorias aí que não tem bem um empregador fixo. Essas pessoas têm carteira assinada para trabalhar assim? Não. Ela vai lá e ela faz só um acordo lá com um contrato e começa a trabalhar. Eu estava estava lendo, na verdade, um depoimento de um cara e ele tinha 56 anos, a família dele inteira estava sustentando desse jeito e ele simplesmente, acho que foi, não tenho certeza, aí não vou lembrar a empresa para ter certeza, para falar para vocês. Mas de uma hora para outra, ele não tinha uma avaliação baixa, não tinha acontecido nada, ele só foi desligado da empresa. Foi uma dessas aí, entre Uber, iFood, eu não lembro qual dessas. Eu acho que foi a Uber, mas eu não tenho certeza. E aí a pessoa foi simplesmente desligada. E aí, tipo, o que você faz disso? Não tem algum benefício para a pessoa? Não. Digamos que essa pessoa vive de Uber agora, né? E ela pega Covid. Tem algum benefício
para segurar os dias que ela não está trabalhando. Por exemplo, se eu estou doente, eu posso ficar afastada enquanto eu melhoro, porque eu tenho carteira assinada. É garantia minha, é direito meu receber mesmo que eu esteja afastada, porque eu trabalho com carteira assinada, tá bom? Agora, para essa pessoa não é assim, tá? Não tem benefícios como teriam se tivesse carteira assinada. Então, o Bauman, ele vai falar aqui no pensamento, com certeza um dos meus filósofos favoritos. O Bauman, ele vai falar sobre a modernidade líquida. Tudo nele, ele vai falar sobre o quanto a nossa sociedade, e vocês vão entender bem isso, o quanto a nossa sociedade é líquido. Empregada, diaristas e afins. Sim, pode ser. Quando você terceiriza. Hoje em dia, muitas empregadas, se não for diarista, se ela vai mais de 2 vezes por semana, ela precisa ter carteira assinada, né? Faz parte ali do regulamento, mas se vai uma vez só por semana, não. Então, no caso do Bauman, eu tô lendo, comentei aqui o chat. No caso do Bauman, por exemplo, ele vai falar que a gente vive em uma sociedade líquida. O que significa uma sociedade líquida, gente? Basicamente é assim, ou uma modernidade líquida, né? Antigamente, se a gente tinha, pode ser usado o exemplo dos móveis, como a gente falou na semana passada. Se você comprava uma geladeira, ela ia durar 30, 40 anos, entendeu? Hoje em dia, se ela dura 5, tá no lucro. Minha amiga mesmo comprou, não tem nem 3 anos a geladeira e já estragou a geladeira dela. E o motor é que estragou. Aí você pensa, é uma coisa que dura bastante hoje em dia? Não, as coisas duram menos. Isso vale só para itens materiais? Não. A gente se transformou em uma sociedade que tudo é líquido. Nada é sólido. Pode ser o casamento, relacionamentos, pode ser o emprego. Nada você tem garantia, tá? A gente tem essas relações que de uma hora para outra podem muito bem mudar. Tá bom? Coloca aí no chat quem está participando da aula. Bianca, você quer ler bastante hoje ou não? Oi, João Vitor, tudo bem com você? Tô com saudade de você. Um dia abre aí o chat, o vídeo, que eu quero ver vocês. Eu gosto de ver vocês. Quer ler, João Vitor? Só se você quiser. Eu conto pontinho aí para as atividades. Ele não quis responder. Tudo bem, tudo bem. Então, vou ler aqui, tá? Bianca, você vai ler o Bauman, pode ser? Ou você lê o segundo? Porque senão você vai ler muito. Você vai ficar cansada. Ou você quer ler? Não tô entendendo. Não entendi qual parte que a senhora queria que eu lesse? Bauman. Toda a resposta dele aqui. Eu vou ser a revista e você vai ser a resposta. Ah, aquele negócio lá. Ai, não, isso é muito, nossa. Então, é bastante. Tá, mas vai. Espera aí que eu vou ler esse primeiro aqui primeiro. Pode ser, vai. Treinar a leitura. Tá, treinar a leitura. Se é obrigado, sair errado. Exatamente. Tá bom. Bauman, página 62, tá? Opa. O pensamento de Zygmunt Bauman. Eita. A análise de Bauman sobre a fase financeira do capitalismo auxilia na compreensão de crises econômicas que surgem justamente porque o valor do dinheiro não está preso à materialidade do que se ganhou ao trabalhador, mas ao potencial de crédito requerido pelos empréstimos fáceis oferecidos pelos bancos. Gente, até aqui o que ele está dizendo? É o dinheiro que está valendo? Nem é isso. Na verdade, o que está valendo aqui é o crédito que você tem. Quanto mais você vai receber no próximo mês, mais crédito você vai ter para gastar mais dinheiro e trabalhar mais, contando com o dinheiro do futuro, tá? Então, é uma coisa sólida que você está vendo ali, material? Não, a gente está numa sociedade que tudo é fluido. As tecnologias da informação possibilitam investimentos em qualquer lugar do mundo e a transferência de valores em segundos de um lugar para outro. É como se eu pudesse aqui
Se eu pedir a conta da seu responsável, eu posso transferir um dinheiro para você aqui, ó, pelo celular. Agora, por exemplo, entende? Porque tudo é cada vez mais fácil, tá? Peraí que me perdi. Isso cria uma rotatividade volátil de riquezas que podem comprometer rapidamente toda a economia de um país, incentivadas pelo lucro fácil. Muitas empresas preferem investir na bolsa de valores e lucrar em diversos locais do mundo. Por isso, denomina-se a atual fase capitalista de capitalismo financeiro, tá? Deixa eu puxar para cá para cima, para vocês poderem ir acompanhando. Oi, Cauê, tudo bem? Cauê, se você quiser ler, você coloca eu aí no chat, tá? Muitas vezes, o dinheiro obtido em um empréstimo no banco não está necessariamente nesse local. Geralmente, o banco empresta um dinheiro que espera receber como pagamento de outros grandes empréstimos. Portanto, as relações comerciais são realizadas à base da confiança jurídica. Eu estou tentando colocar o povo aí no chat. Por isso é que o povo vai pedindo para aceitar, então no meio da conversa aqui eu vou botando o povo. Então, basicamente, gente, nem todo esse dinheiro existe. Muito do dinheiro que o banco empresta para você, quando você precisar, por exemplo, é dinheiro de outra pessoa que guardou no banco. O banco sozinho não tem um dinheiro próprio, né? A não sei que seja os juros. Então, ele vai investindo e emprestando, sabendo que se ele emprestou para você, você vai ter que pagar em juros para ele. E quando você pagar, ele vai ter dinheiro para devolver para a pessoa que ele pegou emprestado, porque o dinheiro estava ali no banco, assim como ele vai ter o dinheiro dele, entendeu? É tudo no crédito, tudo na confiança, tudo de uma certa forma, o dinheiro não está ali, é a espera de receber. Não é físico, entende? Do mesmo modo, o salário é pago pelo patrão sustentando pela confiança de que os compradores pagarão suas compras, as quais, por sua vez, também serão pagas com empréstimos dos bancos. Mas o que acontecerá se os bancos não receberem o pagamento das parcelas dos empréstimos? Se as pessoas não pagarem esses empréstimos aos bancos e se o patrão não pagar o salário, já que os compradores não pagam suas compras e os bancos não emprestam, poderá acontecer uma demissão em massa de trabalhadores do setor produtivo? Foi exatamente isso que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, né? Com a crise imobiliária americana, que abalou a maior economia do mundo e repercutiu em todos os lugares do planeta, provocando um caos na rede bancária e na vida das pessoas. A causa dessa crise foi o dinheiro fictício sem base material. Eu expliquei para vocês, na verdade, sobre essa crise aqui em geografia, tá? Então não vou entrar muito, mas era como se fosse assim. Vou dar o exemplo para vocês da escola, que é uma coisa que vocês conhecem, faz parte da vida de vocês, tá? Para vocês entenderem. Vocês, digamos que os pais de vocês têm um comércio, tá? Pode ser, por exemplo, os seus pais têm dentista, né, Bianca? Acho que é isso, não era? Vocês trabalham com dentista. Digamos que cada um de vocês aqui tem um tipo de comércio. Digamos que o João Vitor tem um comércio de uma venda, né, de comida mesmo. O Cauê tem de roupa, a Isabela tem de sapato ou itens de escola, por exemplo, né? Então, presta atenção como funciona, né, o sistema. A escola paga para mim, que sou professora, esperando receber de vocês ou dos pais de vocês pelo trabalho prestado, entendeu? Olha como é um círculo, tá? Eu, ou melhor, vocês aqui pagam a escola, que me paga, e aí eu vou e compro itens. Digamos que acontece algum problema nessa cadeia, qualquer um deles. Pode ser porque naquele mês vocês tiveram dificuldade de pagar a escola e não pagam. Dando um exemplo. A escola contou que a gente ia receber, que eles iam receber de vocês para pagar a gente. E se eu não recebo, eu também não consigo ir no seu estabelecimento e fazer minha compra, ir no dentista, comprar roupa, comprar comida, entendeu? O quanto é uma cadeia? E aí, se eu não saio, porque eu sou uma compradora, né? Então, se eu não saio para comprar o serviço ali, eu também não tenho como fazer o mercado girar, e aí vocês não têm como pagar as suas dívidas, eu não tenho como receber. E tá vendo como é todo um sistema? E tudo esperando, um esperando que o outro
faça certo, porque se por algum motivo ali na cadeia, não fizer certo, desanda a cadeia toda. Então, quando a gente fala dessa mão invisível do mercado, né, econômico, é porque uma coisa está totalmente direcionada pela outra, entende? E a Isa saiu de novo. Cauê, coloca o nome aí na chamada, por favor. Para conhecer mais sobre o pensamento de Bauman, leia a seguir alguns trechos da entrevista fornecida à revista Isto É. Cauê, você não pode ler só a pergunta para Bianca, por favor? Ó, a pergunta, quando for isto é, aí você lê. Quando for a... Pode ser? Quando é isto é? Quando for a revista aqui, ó, isto é a revista perguntando. E aí, quando tá escrito Bauman, é o Bauman respondendo, tá? Ok. Aí você lê a pergunta. O que caracteriza a modernidade líquida? Líquidos mudam muito rapidamente sob a menor pressão. Na verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. No atual estágio líquido da modernidade, os líquidos são deliberadamente impedidos de se solidificar. A temperatura elevada, ou seja, o impulso de transgredir, de substituir, de acelerar a circulação de mercadorias rentáveis, não dá ao fluxo uma oportunidade de abrandar, nem o tempo necessário para condensar e solidificar-se em formas estáveis, com uma maior expectativa de vida. Então, já abro para você, Cauê. Então, aqui eles estão perguntando, né, sobre o que é a modernidade líquida. É essa necessidade que a gente tem de sempre mudar. A gente não consegue manter nada. Nem a roupa, nem o pensamento, nem os itens da comida, nem, por exemplo, estabelecimento. Se a gente pensar, por exemplo, aqui em Campo Grande, tudo que começa, né, digamos que você abre um mercadinho. Os 3 primeiros meses do mercadinho vai estourar. Todo mundo quer saber do mercadinho. Passa 3 meses, ninguém pisa o pé lá. Já que é outra coisa. A gente não tem essa ideia de fidelidade, sabe? De gostar de alguma coisa e continuar ali para que o negócio desenvolva, cresça e possa ter algo fixo. Não, a gente quer essa modernidade líquida, ela quer essa mudança o tempo todo. Isso é uma coisa boa? Tem seus riscos, né? Porque a gente está sempre tentando arriscar uma coisa nova. Pode ler, Cauê. As pessoas estão conscientes dessa situação? Em um grau ou outro, acredito que todos estamos cientes disso. Pelo menos, às vezes, quando uma catástrofe natural provocada pelo homem torna impossível ignorar as falhas. Portanto, não é uma questão de abrir os olhos. O verdadeiro problema é: quem é capaz de fazer o que deve ser feito para evitar o desastre que já podemos prever? O problema não é a nossa falta de conhecimento, mas a falta de um agente capaz de fazer o que o conhecimento nos diz ser necessário fazer, e urgentemente. Por exemplo, estamos todos conscientes das consequências apocalípticas do aquecimento do planeta. E todos estamos conscientes de que os recursos planetários serão incapazes de sustentar a nossa filosofia e prática de crescimento econômico infinito e de crescimento infinito do consumo. Sabemos que esses recursos estão rapidamente se aproximando de seu esgotamento. Estamos conscientes, mas e daí? Há poucos, ou nenhum, sinais de que, de própria vontade, estamos caminhando para mudar as formas de vida que estão na origem de todos esses problemas. Basicamente a gente sabe que a economia está à beira de um caos, porque a gente está contando com dinheiro que a gente não tem, de verdade. A gente sabe que a nossa parte ambiental fica esperando, teve queimada, mas a planta nasce de novo. Isso é uma certeza? E os bichos? Muitos bichos devem com certeza ter sido extintos nesse momento, porque foram muitas queimadas e não acabou, mesmo assim, mesmo com a chuva. Né? Não foi o suficiente. Dos 50 pontos, acabaram 22 pontos só de queimada. Ainda tem a metade, né? Mais da metade, se você pensar bem. Então, a gente tem esse pensamento,
não preciso mudar a minha condição de vida, ou a situação que eu tô vivendo, porque uma hora, né, as coisas mudam, melhoram. Mas a gente fica esperando o que a gente está fazendo para mudar de fato e melhorar a situação. Tá fazendo alguma coisa? Ou quer sempre esperar com que o outro faça, ou que as coisas só melhorem? Entende? A gente não gosta de mudar ou de fixar num ponto A. Eu vou agir diferente para ter uma melhor condição, né? A gente para de pensar e só continua seguindo a vida, é mais fácil. Lê, Cauê? E a atual crise financeira tem potencial para mudar a forma como vivemos? Pode ter ou não. Primeiramente, a crise está longe de terminar. Ainda veremos suas consequências de longo prazo. Em segundo lugar, as reações à crise não foram até agora animadoras. A resposta quase unânime dos governos foi de recapitalizar os bancos para voltar ao normal. Mas foi precisamente esse normal o responsável pela atual crise. Essa reação significa armazenar problemas para o futuro. Mas a crise pode nos obrigar a mudar a maneira como vivemos. A recapitalização dos bancos e instituições de crédito resultou em dívidas públicas altíssimas que precisarão ser pagas pelos nossos filhos e netos. E isso pode empobrecer as próximas gerações, uma considerável redistribuição da riqueza. São os países ricos, agora os mais endividados. De qualquer forma, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Se a gente pensar aqui, por exemplo, o que ele está dizendo? Que aconteceu algumas crises, o que a gente fez? Pegou dinheiro emprestado e colocou nos bancos e colocou na economia para girar, né, a economia de alguma forma. Só que isso só gerou crise externa e só gerou mais dívida externa que a gente vai ficar pagando na nossa vida, na vida dos filhos, na vida dos netos, dos bisnetos e até vai saber quando. Seria prof, Oi. Um exemplo seria esse negócio emergencial que eles estão dando nessa época? Olha, eu preciso ver de onde que saiu esse dinheiro. Porque os cofres públicos têm dinheiro, né? Então, a questão é, eles pegaram dinheiro emprestado ou tiraram de um setor para colocar em outro, entende? Ou se eles realmente tinham uma reserva que poderia ser investida caso precisasse, entendeu? Uhum. Mas sim, é a ideia. Você tá na ideia certa. A gente só não sabe de onde que esse dinheiro saiu ainda. Vou pesquisar. Pode ler, Cauê. Ao se conectar ao mundo pela internet, as pessoas estariam se desconectando da sua própria realidade? Os contatos online têm uma vantagem sobre os offline. São mais fáceis e menos arriscados, o que muita gente acha atraente. Eles tornam mais fácil o ato de se conectar e se desconectar. Caso as coisas fiquem quentes demais para o conforto, você pode simplesmente desligar sem necessidade de explicações completamente complexas, sem inventar desculpas, sem censuras ou culpa. Atrás do seu laptop ou smartphone com fone de ouvido, você pode se cortar fora dos desconfortos do mundo offline. Mas não há almoços grátis, como diz um provérbio inglês. Se você ganha algo, perde alguma coisa. Entre as coisas perdidas estão as habilidades necessárias para estabelecer relações de confiança. As para o que der e vier, na saúde ou na tristeza, com outras pessoas. Relações cujos encantos você nunca conhecerá, a menos que pratique. O problema é que quanto mais você buscar fugir dos inconvenientes da vida offline, maior será a tendência a se desconectar. Então, aqui ele tá falando, olha como essa entrevista ela fala sobre tudo, né? Fala sobre economia, fala sobre o meio ambiente, fala sobre o nosso papel no meio disso tudo. Aqui ele tá falando da parte das relações. O quanto a gente confia muito mais na relação virtual do que na relação presencial. As pessoas ficam mais corajosas, certo? A gente criou até um mundo sem filtro. Você pode falar o que você quiser, porque online você não tem responsabilidade. Agora, se você falar o que você quiser no presencial, pode dar briga, você pode apanhar, você pode... Entendeu? Não é tão fácil.
E aí a gente perdeu essa aprendizagem de falar no mundo presencial. A gente vai sofrer bastante pós esse ano, nesse quesito, de que você fica um ano inteiro preso em casa, só vendo as mesmas pessoas, né? Só tendo relações ali interpessoais com os parentes mais próximos, amigos mais próximos, poucas pessoas, né? E aí, quando você chegar de novo para retomar esse convívio social, a gente vai ter um pouco de dificuldade, diferença, mas é importante. O ser humano é um ser social. A gente precisa aprender com outras pessoas, entende? É fundamental. E a gente perdeu isso por meio da tecnologia. Quanto mais a gente fica preso aqui atrás de um computador, atrás de um celular, mais a gente perde o vínculo humano. E como nós somos seres sociais, a gente precisa do vínculo humano, tá? Vai, Cauê, 1 minuto para ela acabar. Não vai dar tempo de terminar. Como fica o futuro nesse contexto de constantes mudanças? Nossos ancestrais eram esperançosos. Quando falavam de progresso, referiam-se às expectativas de cada dia ser melhor do que o anterior. Nós estamos assustados. Progresso para nós significa uma constante ameaça de ser chutado para fora de um carro em aceleração, de não descer ou embarcar a tempo, de não estar atualizado ou com a nova moda, de não abandonar rápido o suficiente habilidades e ultrapassados de falhar ou desenvolver as novas habilidades e hábitos que os substituem. Ações imediatas e ridicularizadas, todos os atrasos e esforços a longo prazo. Em um mundo composto de agora, de momentos e episódios breves, não há espaço para preocupação com o futuro, como diz outro provérbio inglês. Vamos cruzar hoje quando chegarmos a ela. Mas quem pode dizer quando e se? Cauê. Vai, Cauê. O que o senhor diria aos jovens? Ai, Bianca. Eu desejo que os jovens percebam razoavelmente cedo que há tanto significado na vida quando eles conseguem adicionar isso a ela por meio de esforço e dedicação. E a ardua tarefa de compor uma vida não pode ser reduzida